Oi, eu sou a Bá, seja bem-vindo ao Bis. Aqui no meu canal a gente sempre fala sobre cultura pop de uma maneira divertida e informativa. Por isso, se você ama esse universo tanto quanto eu, já desce aqui, se inscreve, ativa as notificações. Eu tenho certeza que você vai amar todo o conteúdo que vai sair por aqui. E se você quiser, me segue lá no Instagram, no @aba, do jeito que tá escrito aqui embaixo, porque sai muita coisa bacana. Eu também sou escritora, tenho conteúdo literário, sai bastidores do canal e muita novidade. Então te espero lá. Recentemente eu adquiri o meu livrinho do Laranja Mecânica. Ainda não é a edição especial, que eu acho aquela capa maravilhosa, laranja com a garrafa de leite na frente, mas estou com a minha ediçãozinha maravilhosa. Por isso hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre as diferenças entre o filme e o livro e as minhas percepções sobre ambos. Vamos lá? Bom, o filme conta a história de Alex e sua gangue que saem pela cidade tocando terror e cometendo vários crimes regados a muita violência gratuita. E após o Alex ser preso depois de um período, ele aceita participar de um tratamento psiquiátrico bastante duvidoso e ele começa a ter que encarar as consequências de todos os atos dele. Adaptado, produzido e dirigido por Stanley Kubrick, a principal diferença entre o livro e o filme é que o filme opta por um final um pouco mais perturbador, enquanto o livro, escrito por Anthony Burgess, opta por um final um pouco mais esperançoso e bem diferente do final do filme, porque o Stanley Kubrick meio que fez questão de ignorar ali a última parte do livro. Hello, darkness, my old friend. Outra diferença bem interessante é que no livro o Alex e os seus amigos são muito mais jovens. Jovens dinâmicos aí, só enchendo a cara de droga. Do que no filme, o que dá uma sensação até de que, por mais que eles sejam muito cruéis, eles também são meio infantis no livro. E isso até torna mais perturbador você ver o quanto molequinhos novinhos conseguem ser tão perturbados assim. A primeira versão do livro foi escrita pelo Burgess quando ele teve uma notícia muito triste de que ele tinha pouco tempo de vida porque ele tinha um tumor maligno. Então os médicos deram para ele no máximo 1 ano de vida na época. Então a decisão dele foi escrever o máximo possível nesse período. Ele se propôs a escrever 10 livros, mas na verdade ele só conseguiu escrever 5,5. Depois de um tempo foi descoberto que aconteceu um erro médico. Na verdade o Anthony Burgess não estava desenganado. Yes, science! E ele passou um período com o Laranja Mecânico engavetado, que como ele escreveu 5,5 livros, o Laranja Mecânica foi o último, então ele ficou pela metade. E aí ele deixou guardadinho numa gaveta lá, sem mexer nele durante muito tempo. Nesse período ele se aprofundou bastante no idioma russo e ele começou a ter bastante referências e influências da contracultura da época, das gírias dos jovens, das gangues, e ele começou a ficar muito impressionado com o poder de mídia sobre os jovens, principalmente em relação à música pop. E a partir dessas observações, ele decidiu resgatar esse meio livro que ele tinha escrito e reescrever. Mas como ele tinha um pouco de medo de representar muito uma época e o livro ficar datado, ficar muito fechado ali naquele período, ele resolveu desenvolver o próprio dialeto dele só pro filme. Ele decidiu desenvolver o próprio dialeto dele só pro livro. E aí nasceu a linguagem Nadsat. Nas edições mais novas do livro, lá no finalzinho tem o glossário com o significado de todas as palavras, mas isso é uma das experiências mais legais que você pode ter com o livro.
o autor propôs que você lesse a obra dele sem saber nada sobre a linguagem Natsat, sem saber nada sobre o significado, e que você fosse lendo e tentando descobrir o significado das palavras conforme eles fossem falando. É uma linguagem muito estranha, como eu disse, é meio derivado do russo. Algumas palavras parece que eles estão falando de outro, que quer dizer uma coisa, mas na verdade quer dizer outra. Tipo drug, que na verdade são garotos, e você meio que pensa em drogas. Mas no começo é bem estranho a leitura, mas depois de um tempinho, como você se habitua, acaba ficando bem desafiador. E é um gás a mais na experiência que você tem de leitura. Não é uma leitura fácil, mas para quem curte esse estilo distópico, vale muito a pena. E falando em distopias, ao lado de 1984, do autor George Orwell, e de Admirável Mundo Novo, do autor Aldous Huxley, o Laranja Mecânica completa a santíssima trindade das distopias, das grandes distopias do século XX na literatura. Então são 3 livros importantíssimos desse nicho. Apesar do Burgess ser o mais jovem desses 3 autores, ele conseguiu deixar a marca dele ali, o que é um feito muito importante. Com um visual alucinante, o Kubrick consegue mostrar no filme dele bastante essa questão do comportamento decadente dos jovens, que é um reflexo daquela sociedade doentia e bastante manipulável. Ele discute se esses tratamentos psiquiátricos bastante duvidosos, até que ponto eles podem ser úteis e eficazes. Lembrando que a história do mundo é marcada por um período muito sombrio na medicina, onde se tratava os transtornos psicológicos, mentais, de comportamento de uma maneira muito agressiva. A gente não pode esquecer que até pouco tempo atrás a lobotomia era uma coisa permitida, que era aquele procedimento de retirar uma parte do cérebro da pessoa que tinha o problema e ela acabava se tornando um vegetal. De certa forma, o tratamento psiquiátrico ali que o Alex passa, tratamento Ludovico, se eu não me engano, se eu não estou esquecendo a pronúncia certa da palavra, o Rafa vai colocar aqui embaixo. Yes, master. Ele também é bem esquisito, porque ele mexe bastante com essa questão de tornar a pessoa um vegetal e sugar a personalidade dela. Então tem bastante discussão do quanto isso é uma punição justa ou não. Bom, a cena que mais se destaca no filme é que sempre rende comentários por parte de quem já assistiu para convencer as pessoas a assistirem, ou de cenas emblemáticas do filme. É a parte da invasão / estupro que o Alex e sua gangue fazem numa casa lá, e é bem doentio como ele agride as pessoas cantando Singing in the Rain. I'm singing in the rain, just singing in the rain. E brincando com uma estátua, com um objeto de decoração ali que parece um pênis de porcelana. Que beleza, cara! E a cena toda foi um grande improviso do ator Malcolm McDowell, o que fez com que tornasse o Alex ainda mais emblemático, e o Kubrick resolveu deixar isso no filme, o que dá mais aquele ar de que o Alex realmente era uma pessoa com um sério desvio de caráter. Mas a cena é genial e ficou marcada na cultura pop. Então, mais um dos motivos aí, se você ainda não assistiu esse filme, corre lá, e se você ainda não assistiu esse livro, vai lá. Bom, Peraí, assistiu o livro? Assisti o livro. Quando eu tava pensando nos argumentos que eu ia usar nesse vídeo, me vinha o tempo todo na mente uma música chamada Formidável Mundo Cão, que é do disco de mesmo nome do Jay Wacker, que é um cantor brasileiro sensacional, um artista incrível. Esse disco é de 2007 e essa música é muito interessante porque fala
sobre um cara que cometeu vários crimes e depois ele passa por uma jornada onde ele acaba virando um Marte e tal. Então eu acho que é uma música que vale muito a pena vocês conhecerem, tanto pelo trabalho do Jay Wacker, pra quem ainda não conhece, o artista brilhante que ele é, quanto como um bônusinho paralelo extra ali ao final do filme do Kubrick, porque isso é uma discussão muito interessante para a sociedade, os lobos em pele de cordeiro. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado. Em breve eu vou trazer mais livros paralelos entre livros e filmes, então se você tem alguma sugestão, deixa aí embaixo. Se você já assistiu o filme ou leu o livro e quiser dar sua opinião, eu também vou adorar ler. E deixa o seu like, por favorzinho, porque isso é muito importante, indica o canal para algum amigo e espero vocês no próximo vídeo. Um beijão! Mas estou com a minha ediçãozinha maravilhosa e hoje eu vou... Enquanto o livro escrito por Anthony... podem ou não ser úteis e ser... Caraca, eu esqueci a palavra que eu ia falar. E a cena toda foi um grande improviso do ator... Caraca, eu acabei de olhar o nome dele e esqueci. E a cena toda foi um grande improviso do ator Malcolm McDowell. E a cena toda foi um grande improviso do ator... E falando em distopia, ao lado de 1984 do... Esqueci o nome do autor.